tornando-se uma mulher equilibrada. Capítulo 8. Acompanhando os gigantes da... Quando a sua fé é provada, a sua perseverança tem oportunidade de crescer. Tiago 1:3. Tiago 1:3. Você já tirou férias algumas vezes e passou por uma experiência rara e inesquecível? Foi exatamente isso que aconteceu com Jim e eu quando comemorávamos nosso 40º aniversário de casamento em Paris. Enquanto andávamos pelos jardins do Palácio de Versalhes, em um dia quente de verão, fomos até um labirinto de arbustos altos. Ficamos vagando por algum tempo, sem saber como sair daquele enorme jardim, ou saber como havíamos entrado. Finalmente, chegamos a uma passagem central, uma espécie de santuário, onde encontramos água potável e um lugar para sentar e refrescar-nos. Enquanto descansávamos, compreendemos que aquele lugar era um lugar muito especial, uma galeria ao ar livre. Ao observarmos a nossa volta, nos maravilhamos com as muitas e gigantescas estátuas de mármore, estrategicamente colocadas em um caminho largo que levava a uma lagoa com uma magnífica fonte central. As estátuas emolduradas pelo verde dos arbustos e o azul do céu de verão criavam um cenário indescritível. Nenhum de nós tinha ideia da história das pessoas representadas pelas muitas estátuas primorosamente esculpidas. Ficava evidente, porém, que cada uma delas tinha grande importância, especialmente para os franceses. Eram, obviamente, reverenciadas, estimadas, significativas e suficientemente famosas para serem lembradas e honradas como heroínas através dos séculos. Maravilhando-se com a fé que permanece. Da mesma forma que Jim e eu sentimos prazer enquanto nos sentávamos e nos deliciávamos com a beleza que nos cercava naquele dia glorioso na França, podemos contemplar, apreciar e admirar um grupo de homens e mulheres que foram provados da forma mais severa e triunfaram. Eles criam em Deus, defenderam uma causa e mostraram extrema coragem em suas circunstâncias individuais. É verdade que tropeçaram algumas vezes. Todavia, a sua aprovação teve efeitos positivos, pois confirmou e fortaleceu a sua fé. Deus registrou as suas histórias na Bíblia como exemplos eternos de fé, fonte de ajuda para todo crente. Esses heróis nos são apresentados em Hebreus, capítulo 11, uma parte da Escritura que se tornou conhecida como Galeria da Fé. Ao examinarmos brevemente esses modelos, concentre-se na sua perseverança, obediência e fé. Lembre-se de que as provações foram um meio usado por Deus para alcançar os seus fins e os seus propósitos para a vida deles. O aperfeiçoamento e o fortalecimento da fé que possuíam. Lembre-se também de que essas pessoas eram de carne e osso, pecadores frágeis como você e eu. No entanto, são também exemplos de fé autêntica e, por serem semelhantes a nós, sabemos que podemos reagir como eles. Tenho mais uma advertência. Não compare as suas dificuldades pessoais com a de outros, inclusive os personagens bíblicos citados em Hebreus 11. Em vez disso, preste atenção em como Deus ajudou esses santos a atravessarem os problemas que enfrentaram. Ele fará o mesmo por você, porque o nosso Deus é o mesmo para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Salmo 48:14. Olhe para além das suas provações, as quais, por sua vez, produzirão mais fé em você. Os heróis fiéis de Deus. Aproveite esses pequenos esquetes das pessoas mencionadas por Deus em Hebreus 11. Se quiser, siga a descrição em sua Bíblia. Enquanto examina cada indivíduo, aprecie a história de cada um e suas provações individuais. Dê atenção especial à evidência da fé na vida desses homens e mulheres. Vai receber uma bênção. Abel
o primeiro mártir na causa da verdade. Abel e seu irmão Caim receberam ordem para levar um sacrifício a Deus, que se tornou um teste de obediência. A história deles está em Gênesis 4. Abel foi confirmado em sua fé e passou na prova, ao oferecer o sacrifício prescrito por Deus e aceitável a ele. Caim, no entanto, evidenciou deficiência de fé e falta de respeito por Deus, e sua ordem ao fazer uma oferta diferente das instruções divinas. No final, a inveja consumiu Caim, e ele assassinou Abel. A fé de Abel e sua obediência custou-lhe a vida. Caim não pôde aceitar ou compreender seu fracasso ou o sucesso do irmão e sua aprovação aos olhos de Deus. E você? Como está indo no departamento da fé? Algumas vezes, deixamos de obedecer aos mandamentos de Deus por não fazerem sentido para nós. Outras vezes, não estamos dispostas a obedecê-los com medo de consequências desagradáveis ou prejudiciais. Não falhe no teste da fé em Deus como fez Caim. Seja completamente obediente a Deus. A sua obediência irá confirmar sua fé e fortalecê-la ao confiar nele. Creia, outro sinal de fé, que com a ajuda graciosa de Deus, você pode suportar qualquer problema ou perseguição. Enoque, o homem que agradou a Deus. O vislumbre que Deus nos dá sobre a vida e a fé de Enoque é encontrado em Gênesis 5, 21 a 25. Enoque viveu na época em que o mundo se tornava mais perverso a cada geração, a ponto de Deus decidir destruir tudo com uma grande enchente. Enoque, todavia, não cedeu à perversidade que reinava. Ele andou com Deus, no verso 22. Como resultado da sua fé em Deus e seu relacionamento íntimo com Ele, Enoque não morreu. Foi levado vivo para o céu. Da mesma forma que Enoque, eu e você vivemos em uma sociedade cada vez mais perversa. Não sabemos quanta pressão e perseguição Enoque sofreu por causa de sua fé em Deus. Mas podemos nos comparar a ele porque enfrentamos problemas similares ao andarmos com Deus hoje. Fique firme na sua fé. Não permita que o mundo absorva você ou a coloque em seu molde. Não deixe que ninguém ou coisa alguma tire você do caminho da obediência fiel a Deus. Siga o exemplo de Enoque. Tome como alvo ser agradável a Deus. Noé, o homem com um compromisso a longo prazo com a obediência. Deus usou Noé para profetizar e predizer a vinda de uma grande enchente. O mundo nunca vira nada como o que o povo daquela época testemunhava. A humanidade não chegara sequer a conhecer a chuva. Gênesis 7. Noé, entretanto, acreditou no aviso e nas intenções de Deus e passou 120 anos anunciando a mensagem do castigo que se aproximava e construindo uma arca. Gênesis 6:13 a 7:24. Você pode imaginar a zombaria que Noé deve ter enfrentado durante os anos em que trabalhou no primeiro barco, a ser construído em terra seca, pregando sobre um juízo futuro? Como acontecera com seu avô Enoque, Noé suportou as pressões dos seus dias. Pela fé e pela obediência, ele se tornou um herdeiro da justiça. A fé em Deus e na sua mensagem salvaram Noé e sua família, as únicas 8 pessoas que sobreviveram ao dilúvio. A sua confiança em Deus sempre o fará diferente daqueles que não creem nele. Você vai experimentar rejeição por crer em Deus Filho, Jesus Cristo, e nas promessas de Deus. Creio que, para Noé, a ordem de Deus não pareceu insensata. Noé creu nas palavras de Deus. Deixou o que ia acontecer nas mãos de Deus enquanto fielmente cumpriu o que Deus pedira, por mais tempo que levasse, sem se importar com o custo. Noé parecia estranho aos seus semelhantes, mas
como o avô Enoque, encontrou favor aos olhos de Deus. Ambos andaram com Deus durante a sua vida. Ao confrontar suas tribulações, apoie-se no Senhor. Creia nos seus propósitos e siga-o, sem hesitar. Você pode confiar nele para obter a perseverança necessária para cumprir a vontade do Senhor. Isso é fé. Abraão, o homem que entregou tudo. Abraão era de fato um gigante da fé. Você encontra a sua história em Gênesis 11 a 15. Abraão passou 100 anos vagando pela terra em obediência à ordem de Deus, para que deixasse o lugar em que nascera e todos os seus parentes. Abraão não pôde estabelecer-se permanentemente em um único lugar, ou possuir a terra que Deus prometera a ele e seus descendentes. Esperou também 25 anos pelo filho prometido por Deus. Em meio a todas as suas peregrinações e espera ansiosa por um herdeiro, a fé e a confiança de Abraão em Deus e em suas promessas permaneceram firmes. Os testes da fé não se detiveram ali, de modo algum. Depois do nascimento de seu filho Isaque, Deus testou Abraão várias vezes, pedindo-lhe outra entrega. Deus pediu que oferecesse seu único filho, nascido de Sara, como oferta queimada. Gênesis 22. Forte como uma rocha, Abraão tomou Isaque e partiu na manhã seguinte para cumprir o que Deus pedira, confiando nele e nas suas promessas para ele e seu filho. Estou certa de que Abraão orou o caminho todo até o Monte Moriá, durante a viagem de 3 dias até o lugar onde Deus designou para o sacrifício. Como a fé possuída por Abraão continuou e cresceu durante esses dias difíceis? A Bíblia diz que ele contemplava uma esperança futura, como a terra prometida ou o filho prometido, e até a possibilidade da ressurreição, caso o filho fosse morto. Contemplar a promessa divina de uma esperança futura também manterá sua fé forte, enquanto se rende pela fé ao desígnio de Deus para a sua vida e espera a libertação de sua presente dificuldade. Até que ponto a sua fé é paciente? E por quanto tempo você pode suportar sua situação com um olho no futuro? Pode levar anos, talvez 25 ou mais, ou até toda uma existência, antes de ser libertado da provação que está experimentando agora. Porém, como Abraão, continue submetendo-se quando a sua fé for testada. Continue confiando em um Deus amoroso e interessado, cuja perfeita vontade está sendo posta em prática a cada dia que passa. Confie no tempo de Deus, por mais longo que seja, mesmo que nada mude nunca. Sara, a mãe das nações e ancestral de Jesus. Que fé notável a dessa mulher! Sara e seu marido Abraão foram solicitados por Deus a deixar sua terra natal e viajar para um país longínquo, onde nunca teriam uma casa permanente. Você pode ler a história da vida dela e de seu marido em Gênesis 12 a 23. Para tornar as circunstâncias mais desafiadoras, Sara não tinha filhos. Ser estéril na cultura de sua época era a pior das provações que podiam ocorrer a uma mulher. Deus, porém, prometeu um filho a Sara, cuja chegada levou 25 anos. Sara teve a sua fé testada enquanto esperava cada dia de cada ano durante décadas. Por mais de 9.000 noites, Sara foi deitar-se sem um filho, a criança que Deus prometera. A fé provada e confirmada nas dificuldades é real e viva. Apesar de ter passado da idade de conceber, Sara alegrou-se muitíssimo quando Deus cumpriu sua promessa e deu-lhe um filho, em Gênesis 21, de 1 a 6. Foi um milagre. Hebreus 11:11 nos diz: pela fé, também
A própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Bênção após bênção, a descendência de seu filho atravessou séculos até o igualmente prometido Messias, Jesus Cristo. Você está prestes a desistir? Não vacile em sua confiança em Deus. Examine o exemplo de Sara e obtenha coragem e fé para confiar em Deus mais um dia e uma noite. Levante-se então amanhã e confie nele de novo, quantas vezes forem necessárias para seu teste de fé. A fé é isso: confiar no Deus invisível para a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Isaque, Jacó e José, 3 homens abençoados por seus pais quanto a coisas que ainda iriam acontecer. Esses 3 homens representam 3 gerações de pais que abençoaram seus filhos quanto ao futuro. Paulo menciona suas histórias em Hebreus 11, 20 e 22. Pela fé, cada geração de homens que, sem dúvida, tiveram sua cota de problemas, creram nas promessas de Deus e transmitiram sua fé e esperança ao abençoar os filhos, os quais, por sua vez, confiaram nessas mesmas promessas. Qual a certeza desses homens de que Deus cumpriria sua promessa de dar-lhes uma terra? Tão certos estavam que Jacó e José, enquanto viviam no Egito, pediram que seus ossos fossem levados para sepultamento em Canaã. Eles queriam ser enterrados em casa. Quão firme é a sua fé no futuro, quando experimenta uma provação? Ela é forte o suficiente para ser testemunha por seus filhos, sua família, amigos e colegas de trabalho? Você vive a sua fé e age de acordo com ela? Você considera a sua fé suficientemente importante para ser verbalizada diante de membros de sua família? Uma fé que não pode ser vista e testemunhada por outros é discutível. Tiago afirma: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. A fé, provada e confirmada nas dificuldades, é real e viva. Moisés, o libertador usado por Deus para salvar o seu povo. Moisés, cuja história começa em Êxodo 2 e vai até o fim do livro de Deuteronômio, era um homem que teve tudo, até certo ponto em sua vida. Era filho adotivo da filha do faraó do Egito, criado na casa do faraó e educado com os filhos da nobreza. Ele desistiu, porém, de tudo para identificar-se com o povo de Deus. Depois de defender um escravo hebreu, Moisés fugiu do Egito. 40 anos mais tarde, foi censurado e ameaçado pelo faraó do Egito, quando, ao comparecer novamente diante daquele homem mais poderoso do mundo, pediu que o povo de Deus, os filhos de Israel, tivessem permissão para sair. Depois de muitas pragas enviadas por Deus por meio de Moisés, Faraó deixou os israelitas irem embora. Mas os problemas de Moisés não haviam terminado. Ele enfrentou a ira do faraó, que tentou alcançá-lo e os antigos escravos depois de deixarem o Egito. Além disso, durante muitos anos, Moisés sofreu os abusos, as críticas e as constantes murmurações de seu povo, que resistia à liderança de Deus por intermédio dele. Um caminho que os levou a todos para o deserto árido durante 40 anos de provação. Moisés sofreu muito por identificar-se com o povo de Deus. A Bíblia diz, no entanto, que ele sofreu por causa do Messias e do povo sofredor de Deus. Hebreus 11, 24 a 26. O mesmo se aplica aos crentes de hoje. O apóstolo Pedro escreveu: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Minha amiga,
Você com certeza vai sofrer ao identificar-se com Cristo, que sofreu primeiro em seu favor. Essa deve ser razão suficiente para suportar qualquer dificuldade. Saber que se está sofrendo ao lado de seu Salvador e seguindo os passos dele. Raabe, a prostituta que acreditou que Deus tinha poder para salvar. Raabe viveu em Jericó, uma das mais poderosas cidades-estado da época, cuja população tinha ouvido falar dos milagrosos juízos de Deus sobre o povo egípcio e outros povos que ousaram desafiar os israelitas. Todavia, só uma mulher, uma prostituta, respondeu pela fé e corajosamente abrigou os espias hebreus, enviados para verificar as condições em Jericó. Um ato de traição punível de morte. Raabe pediu aos homens de Israel que salvassem a ela e sua família da destruição que se aproximava. No final, Raabe e sua família foram os únicos da cidade poupados quando os muros de Jericó caíram. Veja Josué 2:6. Você fica imaginando qual a diferença entre Raabe e o restante do povo de Jericó? 2 palavras lhe dão a resposta. Deus diz que foi pela fé. Hebreus 11:31. Raabe estava disposta a desistir de tudo, voltar as costas para o seu país e seus deuses pagãos, até arriscar sua vida para seguir o Deus verdadeiro dos israelitas. Ao agir dessa forma, ela ajudou a realizar o propósito de Deus em Jericó. O que você está disposta a arriscar, abandonar e suportar para seguir pela fé o Deus verdadeiro? Peça coragem a Deus, confie nele. Creia na sua capacidade para livrá-la. Caminhe corajosamente pela vida e suas provações, com Deus como seu guia supremo. Santos com poder e autoridade, homens e mulheres que guiaram o povo de Deus. As pessoas da fé citadas em Hebreus 11:32 eram guerreiros, reis e profetas. Todavia, não são louvados por Deus por posição, coragem, capacidade ou nobreza. Em vez disso, Deus os reconhece pelo que realizaram pela fé. Cada um deles foi corajoso e, por sua vez, sofreu grande aflição em sua obediência a Deus. Gideão foi para a batalha contra um enorme exército com apenas 300 homens e venceu. Baraque, com a profetisa Débora, foi para a guerra e derrotou o grande general Sísera. Sansão fechou a boca de leões. Jefité recebeu o poder de Deus para derrotar o povo de Amon. Davi guiou a pequena nação de Israel enquanto conquistavam reinos. Samuel ungiu Davi como rei e, a seguir, evidenciou a sua fé mediante uma vida de oração intercessória. Peça a Deus coragem, confie nele. Creia na sua capacidade para livrá-la. Caminhe corajosamente pela fé e suas provações, como Deus, como seu guia supremo. Vários santos não mencionados, pessoas que suportaram corajosamente diversas provações. Depois de fazer uma lista de homens e mulheres de fé, o escritor de Hebreus se volta para generalidades. Há tantos feitos de fé confiante na história do povo de Deus que o escritor não consegue citar todos que demonstraram fé autêntica. Hebreus 11:33-38. Esses gigantes anônimos são listados por seus atos de grande fé. Eles foram torturados, escarnecidos e açoitados, algemados, presos, apedrejados, cerrados pelo meio, tentados e mortos à espada. Desprovidos de roupas, desprovidos de recursos, aflitos, atormentados, sem abrigo, ocultaram-se em covis e cavernas. Dando um passo à frente. Hebreus 11, a Galeria da Fé, é uma lista bem grande, de fato é espantosa. Estou certo de que você também leu outras histórias dos que foram martirizados pela sua fé,
missionários mortos por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, cristãos enviados à Sibéria durante a época do comunismo por causa da sua fé em Cristo, e assim por diante. No final do capítulo 11 de Hebreus, o escritor acrescenta que cada um dos heróis mencionados não sofreu para receber uma recompensa temporal, mas por coisa superior. Verso 40. Eles tinham fé e suportaram extremo sofrimento ao entrever o cumprimento final da promessa do Messias vindouro. Hoje, quando provações e tribulações surgem, e é certo que venham, a sua fé e sua determinação devem ser ainda mais pronunciadas, porque o Messias veio na forma de Jesus. Você tem Jesus, e agora espera sua volta. Que momento glorioso vai ser! Como você pode confiar em Jesus hoje? Nesse exato minuto, qual o desafio que confronta você? São as crianças fazendo que perca a paciência? Sente-se sufocada, inútil? Lembre-se de que você anda com os gigantes da fé. Você está cuidando da sua saúde, de um coração partido, de um ente querido com câncer? Está sofrendo injustamente por causa de calúnias ou maledicências? Está em casa sem dinheiro suficiente, sem marido ou filhos? Lembre-se, você anda com os gigantes da fé. Compreenda que, da mesma forma que Deus foi honrado pela fé e firmeza desses incríveis santos antigos, Ele será honrado se você confiar nele quando sofrer. Não importa o que Deus esteja pedindo a você. Não importa o tamanho do pedido. Peça a Ele que lhe dê a graça de dar até mesmo um pequeno passo de obediência confiante no que é requerido de você. Esse pequeno passo colocará você no caminho de Deus em suas tribulações. Experimentará ali a sua ajuda e provisão graciosas, capacitando você a ficar ao lado dos seus gigantes da fé genuína em tempos de teste.